Ok. Ah, agora foi. Demorou, hein? Ai, meu Deus, é bom Então, fazer isso antes para a gente aprender, né? pois é, só que nós estamos ao vivo já tem gente aí. Oh, então tá bom. Então vamos falar de amenidades. Que horas são aí agora, Sabrina? Sabe que agora são 2 horas de diferença aí do Brasil. Agora já são 5h54. Ah, então você encerrou o expediente mais cedo hoje. Pois é. Legal. Dou horário esse final de semana. O tempo tá bom? Não, tá esfriando já. Já tá esfriando. Aqui não adianta. Começou o fall, né? O outono, já começa a esfriar mesmo. Não adianta. É, faz parte. Já ontem não, antes de ontem já deu uma nevezinha aqui, mas bem pouquinho, assim, só para lembrar que o inverno tá vindo, sabe? Hoje em Curitiba, caiu chuva de pedra, deixou tudo branco. Depois você vai ver entra aí num site aí para você ver as fotos lá. A Olha, Lisa estava olhando, tá tudo, parece que é neve, assim, tudo branquinho de granizo que caiu. caramba! Bom, tinha que chover, né? Não precisava cair granizo. Mas tinha que Pois é, chover, né? pois é. Mas que seja. Aqui já tá tudo, tá esfriando, as folhas caíram todas da minha árvore aqui atrás. Ah, Eu, vale. De vez em quando precisa. Não fica bom por então, hora. nós temos mais 5 minutinhos aí para conversar. Tá bom. Quem já tá aí? Magda. A Magda é parceira, ela mora também aí como é que é? Acho que é Araçoiaba, né, Magda, que você mora? Araçoiaba da Serra, se não me engano. Ela é de RH também, é colega. Legal. E tem o Vitor Hugo, que é de Curitiba, que está aí. Que tá aqui? Agora Ah, entrou não. a Mara Caleja. Ok. Então vamos assim, temos mais 4 minutinhos para a gente conversar um pouco, Certo, até a turma ir entrando, né? Eu me lembro, certo. Sabrina, quando eu morei no Canadá na década de 80, né? Até é vergonhoso falar isso, mas Não. eu fiquei muito impressionada, porque em 15 dias foi assim, o tempo mudou assim completamente. Então eu me lembro que eu estava em Ottawa e aquele rio lá, em 15 dias ele congelou que você já patinava nele. É impressionante, eu fiquei impressionada. Yeah. Muda bem rápido, sabe? É interessante quando acaba o verão, né? E começa o outono, é super rápido. Depois da primeira esfriadinha, assim, você vê as folhas assim caindo todas. Minha samambaia que eu tinha lá fora tá toda morta já, porque ela congela por dentro, né? Aí, depois que passa o inverno, você vê assim, em 2 semanas, você vê as árvores assim, enchendo de flor, de folha, né? De novo. É Lá super. eu quando morei lá na fazenda da UTI, a É, UTI Birma, ela não vai entrar porque ela não sabe entrar, sabe? Ela tem algumas complicações aí com a tecnologia. Mas quando eu morei lá, ela tinha a Tante Margot, já é tem. falecida. E a Tante Margot, no finalzinho, assim, no primavera, outono, Uhum. ela plantava para quando viesse o verão, né? É, Pulando ali, passava todo o inverno, tudo que ela tinha plantado brotava e brotava com uma força, é, assim, lindas cores, tudo, sabe? É impressionante mesmo. A natureza no Canadá é um negócio chocante. é. E interessante que o verde, a gente até comenta, o verde, eu acho que porque as árvores perdem todas as folhas, quando elas vêm de novo, vêm as folhas novas. Então o verde é bem mais radiante, assim. É um verde mesmo. É bem bonito, bem bonito. Agora,
uma semana atrás estava lindo porque estava tudo amarelo e vermelho, né? Agora já caiu. Mas agora tem que esperar vir a primavera de novo para ver o verde das árvores e tudo. É muito bom. Mas é bacana. Olha, o pessoal que está entrando aí, vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, aí a gente começa para valer. Por enquanto, estamos só nas amenidades. A Karina entrou, a Marcela. Oi, Marcela. A Lizinha está sempre aí. É o Marcelão. Marcela Gomide, não é Marcela. E tem o Marcelão também. Olha. E o que mais que eu me lembro aí do Canadá? É um país muito lindo, né, Sabrina? É um país fantástico. É bacana. É bem diferente. É bem diferente do Brasil. Tem seus prós e contras. Cada um também tem a sua experiência, né? E não é só o país ou o que você veio fazer aqui. Cada um tem uma experiência diferente, né? É isso aí. Oi, Lu. Beijinho, Lu. Que bom que você está aí. Dando um alô pro pessoal que está entrando. A Karina Kowaleski é veterinária. Ela cuidou muito da Oli. É veterinária e ela trabalha hoje numa empresa, né, que produz uma fábrica de produtos veterinários. A dona Celina. Ô, dona Celina, que bom a senhora está aí. E o Cid, tá bom, Cid? O Cid tá ótimo. Foi. Tá. Ele também tem alguns problemas com esse tipo de tecnologia. É uma pena, porque a UT ela teve cooperativa por 20 anos, né? Uhum. E bem assim, na parte francesa, no interiorzão lá, né? Uhum. Ela seria uma pessoa boa para estar com a gente aqui. Mas se ela tivesse com a filha morando lá ainda, seria bom, já ajudaria. Mas agora já não tem como. Oi, Luca. E quando você deve vir para o Brasil, Sabrina? Eu tenho a passagem comprada e tudo agora para o Natal. Mas vamos ver, né? Eu tô louca para ir para aí, mas pelo jeito não vai ser tão cedo, não. Não sei como é que estão as coisas. Até deixa eu ver como é que estão os números hoje. Oi, Paola. Vamos ver. Como é que tá o Covid aí? Como é que tá o quê? O vírus aí, COVID. Agora tá em baixa, né? Mas assim, as bolsas aqui já estão caindo, assim, a bolsa, né? A aplicação, bolsa de valores, tá caindo horrores, porque todo mundo tá olhando para a Europa, né? E para os Estados Unidos também. E a coisa tá pegando, né? Entrou a Vânia. Eu acho que a gente podia começar já. O que você acha, Sabrina? Mais um minutinho. Ok. Então, tá bem complicada essa coisa aqui, né? A gente não sabe aí como é que vai ser, esse negócio de vacina não vai ter para todo mundo. Aqui... O Ellen, o Yuri. Oi, Yuri. Bota o Rafinha aí na live. Rafinha é o filhinho dele. Tem acho que 2 anos, nem sei se tem isso. E é o cão chupando manga. Olha Bom, só. Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Então, deixa eu me apresentar primeiro, daí na sequência você se apresenta, que é melhor, né? Eu te dou uma introdução, você se apresenta. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou Regina, sou conhecida como Regina Ross, porque Ross é o nome da minha empresa, né? E quando a gente trabalha, pelo menos aqui no Brasil, Sabrina, você é conhecida assim.
É a Lisa do Magazine, né? É sempre o nome da empresa, parece que é o seu sobrenome. Uhum. E eu já estou aí no mercado com a Rosa já desde 94. São muitos anos, né? Já trabalho aí para mais de 40 anos, né? E sempre na parte de consultoria, dando apoio nas empresas, na parte de processos e na parte de RH. E eu sempre falo que como a minha formação, minha base é de processo, né? O antigo OIM que a gente fala e muita gente não, talvez os mais novos nem saibam o que é, mas é organização, sistemas e métodos. Eu fiz isso lá atrás, no começo da minha experiência profissional, da minha formação, e me deu uma base muito sólida para tudo que eu fiz na minha vida profissional, porque tudo é processo, né? Uhum. E agreguei isso no recursos humanos, por isso que eu gosto da parte técnica do recursos humanos, né? Da parte de cargos e salários, Uhum. eu gosto da parte de avaliação de desempenho, eu gosto de fazer normas e procedimentos. Então, toda essa raiz, né? Essa coisa de raiz, eu me identifico muito. Uhum. E a gente vê que em cima dessa base, né? Que a gente, que é mais antiga, tem, em cima dessa base, todas essas novas metodologias foram se desenvolvendo, sabe? Seis Sigma, todas essas metodologias de processo, os belts aí, tem Uhum. várias metodologias que dão suporte, né? Que a raiz é essa daí. Então é isso, e é um prazer muito grande, Sabrina, você estar aqui nessa live. Vamos ver se a gente repete a dose, né? Com certeza. E queria que você se apresentasse, conta um pouquinho aí para a turma de você, fala de você um pouco aí. O Ok. tempo que você está aí, vai falando aí. Então vamos lá. Mariane. Bom, eu sou originalmente de Curitiba. Vivi muitos anos em Curitiba. Minha formação é comércio exterior e eu também fiz artes. Mas artes foi porque eu gostava mesmo de pintura e essas coisas, mas o que realmente virou minha profissão foi o comércio exterior. Depois que eu terminei a faculdade, eu fui para os Estados Unidos e fiz meu mestrado lá, fiz o MBA em Relações Internacionais e Administração Internacional. Fiquei 2 anos nos Estados Unidos, fiquei no norte dos Estados Unidos. Então, um lugar bem parecido com o Canadá, bem frio. E passei 2 anos lá, estudando. E foi muito bom. Eu gostei muito da maneira com que os americanos têm um estudo, como que eles fazem, como são as empresas lá que eu trabalhei. Eu fiz, durante um ano, eu fiz um estágio no World Trade Center em Cleveland. É mesmo? Foi bem bacana. Eu Então, não sabia que você ia trabalhar nos Estados Unidos também. eu fiz um estágio lá, né? Era como que seja, um estágio remunerado, mas era um estágio. Então, eu fazia a ponte entre empresas do Northeast, de Ontário, de Ohio, com o Brasil. Então, achava empresas que combinassem com empresas que eles estavam precisando e fazia essa ponte. Então, eu era responsável para o Brasil pela América do Sul, né? Tinham outros colegas que eram responsáveis pela América Central, outros Europa e tudo. Então, isso me deu uma bagagem muito legal para conhecer como é que eles trabalham. Depois caíram as torres, isso já faz muito tempo, né? Eu me lembro bem. Mas depois tudo isso aconteceu, resolvemos, o meu marido e eu, voltar para o Brasil. Voltamos para o Brasil, lá eu comecei a trabalhar com comércio exterior em uma empresa de, como se diz em português, um broker, aduaneiro. Aduana. É.
Ah, Meu faz Deus do céu. exportação, De vez em quando, desculpa, mas de dá vez umas em quando falhadas. as palavras a gente acaba esquecendo alguma coisa. Então, fiquei na BBC durante vários anos, uns 5, 6 anos, trabalhando com comércio exterior, fazendo liberação alfandegária, e depois fiquei mais trabalhando com projetos específicos para os clientes. E isso me levou para o meu próximo trabalho, que eu cuidava das importações da Toshiba e fazia os projetos para eles e tudo. E quando eles precisaram, eles me chamaram para trabalhar lá. E aí eu fiquei lá por 3 anos, 2 anos. E trabalhando com o comércio exterior na parte de procurement, Você sabe, fazendo. Sabrina, só não te cortando, mas já te Por cortando. favor, corte enquanto você quiser, aqui é conversa. Eu fui conhecer o comércio exterior quando eu tive um cliente em Olambra, que ele importava sementes de flores, né? Olha. E era assim, e eles faziam a importação e exportação de sementes, flores, esse tipo de coisa. Mais importava do que exportava, da Holanda, inclusive, né? E eu me lembro que não tinha muitos empregados, tinha uns 30 e poucos empregados, mas todos muito qualificados. Todos falavam inglês, até a recepcionista, todo mundo falava inglês e pelo menos mais um ou dois idiomas. Então, é uma turma muito qualificada. Para você trabalhar com comércio exterior, você tem que, no mínimo, falar inglês. Né? É mínimo, Isso é o assim, básico. não tem como. Por mais que você trabalhe só com documentação, com despacho aduaneiro, né? Você tem que entender, né? Você tem que saber o que você está trazendo, você tem que pesquisar, caso você não possa falar com o cliente, mas você tem que acabar pesquisando alguma coisa, você tem que saber. Sim, e são termos técnicos típicos da área que têm que ser conhecidos, né? E para nós o espanhol é muito importante também, né? Sim. Mesmo que com quem a gente faz negócio é Argentina, Uruguai, Paraguai, todos também falam o seu português, né? O portunhol. É entendível, mas é importante, quando você sai do Brasil, é importante também você falar espanhol. Eu acho que Continua a tua história dos 5 anos. plano, sabe? Então, isso me ajudou bastante, porque eu já falava inglês e espanhol eu aprendi quando estava nos Estados Unidos e foi estudar e tudo. Então, eu falo português, espanhol, eu falo, me viro no alemão. Então, isso é uma coisa muito boa para quem está na área, né? O inglês é o primordial, tem que Sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, se tiver alguma pergunta, se quiserem me perguntar alguma coisa, aí você me fala, Rê, porque eu não enxergo aqui. Está aberto para qualquer pessoa que quiser fazer uma pergunta, tá aberto. Mas continua falando que você passou 5 anos, então, nos Estados Unidos, foi isso? Passei 2 anos nos Estados Unidos. 2 anos nos Estados Unidos. 2 anos. E depois, então, eu voltei para o Brasil, trabalhei depois na Toshiba, onde eu fazia o procurement e todas as importações, os projetos deles, que eram muito legais. E decidimos, meu marido e eu, a imigrar. Aí foi assim foi uma mudança radical assim, na nossa vida. A gente veio para o Canadá para ficar um ano. Vamos tentar, vamos ver o que vai dar, vamos ver se a gente gosta. Então, fizemos uma certa economia, nos organizamos antes de vir, fizemos nossos documentos, temos entradas na documentação e tudo. Então, quando nós viemos para o Canadá, nós já tínhamos... nós viemos para cá super legalizados, com todos os documentos, com tudo. Já como
residente permanente, PR, Permanent Resident, que ele chama. E então, quando viemos para cá, nós passamos... Bom, saí do meu emprego, ele saiu do trabalho dele, e viemos para cá sem nada, sem lenço e documento. Sem lenço e documento, graças a Deus que com um pouco de recurso no bolso que nós tínhamos economizado para ver o que ia dar. Fechamos nosso apartamento, viemos com um filho e pronto. Chegando aqui, eu decidi ficar um tempo sem trabalhar. Porque eu queria cuidar do meu filho. E ambientar, claro. Sabe, para organizar tudo, é uma coisa bem estressante mudar de país, não é uma coisa fácil. E assim foi a nossa vinda para cá. Há quantos anos você está aí, Sabrina? Estamos aqui já há 8 anos. Já há 8 anos. Então, de 1 ano passou para 2 e foi passando. Foi passando. Hoje vocês já são canadenses, né? Já, nós já temos passaporte e tudo. Então, aqui como funciona? Então, eu aqui fiquei um tempo sem trabalhar. Por opção, fiquei sem trabalhar. Chegou uma hora, eu falei, eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso fazer alguma coisa, nem que seja uma coisa mais simples, que não tenha tanta responsabilidade, porque querendo ou não, mesmo falando inglês, os termos são diferentes, sim, a cultura é diferente, sim, a maneira que você trata as pessoas, por mais que a gente seja, né, tenha viajado, já tenha conhecido outros lugares, a maneira com que as pessoas se tratam também é diferente. E no trabalho, mais ainda. Eu trabalhei primeiro em uma clínica de quiropatia, que foi aquelas coisas que caem assim do céu, sabe? Eu tive que ir nessa clínica porque estava com muita dor nas costas, e assim foi a pessoa que estava lá na frente, lá na recepção, saiu, a senhora ficou doente. Eles gostavam, a senhora que trabalhava lá falava espanhol, eu conversava espanhol com ela e essas coisas. Eles gostavam de mim, eles me perguntaram, você não quer trabalhar aqui? Você estava no lugar certo, na hora certa. E trabalhava, era uma quadra da minha casa. Eu falei, por que não? Eu quero. Então, trabalhava certas horas lá e ia para casa. Aqui é muito interessante. Aqui não se trabalha por mês. Aqui você trabalha por hora. E o teu salário normalmente é considerado por semana. Então, o que a gente vê, eu ganho tantos por mês, aqui ninguém fala isso. Aqui eles falam, eu ganho valor X por ano. Sim. Esse ano é dividido em 52 semanas. Não são só os 12 meses, né? Você não divide por 12, você Sim. divide pelas semanas. E tudo é por hora trabalhada, né? Então, você pode... Aqui não tem que você tem que trabalhar 8 horas por dia com 1 hora de almoço e os 15 minutos de intervalo. Aqui você pode trabalhar 5 horas. Esse é teu horário que você combinou com o teu chefe. Esse ponto que você está abordando é bem o ponto da nossa live aqui, que mostra essas diferenças, né? Aqui a gente tem uma legislação trabalhista que, assim, né? É complicado. Você tem que trabalhar, você pode fazer no máximo 2 horas extras por semana, praticamente, né? Por dia, mas assim, você tem um limite. Uhum. E aí não, você vai ganhar o quanto você trabalhar. Existem empresas que trabalham por semana. Então, você trabalha as 40 horas por semana.
independente da hora, muitas vezes independente da hora que você chega, independente da hora que você sai. Também é interessante que muitas empresas aqui, eles têm você trabalha mais meia hora por dia e sai cedo na sexta-feira. Muitas Sim, delas fazem. A maioria das empresas grandes faz sim. isso aqui. Indústria automobilística eu sei que faz aqui. Você É. faz uma compensação de segunda a quinta e na sexta eu trabalhei na indústria automobilística e era assim, era uma maravilha, porque sexta à tarde praticamente você já almoçava e ia embora. É. Então, aqui muitas empresas grandes fazem isso. E a empresa que eu estava anteriormente, que não é que era uma empresa familiar, uma empresa de imóveis, revenda de imóveis familiar, nós fazíamos isso no verão. Então, para você aproveitar mais o verão, que não é muito longo, a gente trabalhava 1 hora a mais por dia na semana e na sexta-feira saía antes. Ô, Sabrina, fala um pouco agora do seu trabalho atual. Onde você está trabalhando? Conta aí o que você faz um pouquinho. Eu tenho umas perguntas aqui para você, tá? Tá bom. Bom, agora eu estou trabalhando na Mitsubishi Motors, que é a empresa de carros, né? Aqui a gente não é montadora, não existe montadora aqui no Canadá, então todos os carros são importados aqui. E eu trabalho na parte de peças. Eu faço a importação, a compra, e tem um colega que faz a importação em si, de peças. Peças Automotivas. é, Legal, de bacana. reposição. Aqui, numa empresa assim maior, as funções são bem divididas. Então, eu faço as compras. Eu tenho um colega que só cuida dos embarques, né? Ou de receber os embarques. Aham. E o financeiro é só com o financeiro. Então, sabe, eu compro e recebo as Sim, peças. as funções são bem definidas. São Isso muito é definidas. característica, Sabrina, de empresas bem estruturadas e amadurecidas. Isso. Entendeu? Daí, essas funções são bem definidas quem faz o quê. É típico de empresas bem estruturadas isso. É. E a empresa que eu estava anteriormente não era nada assim. Aham. Familiar, né? Não deixa de ser Era uma empresa, familiar. era uma empresa familiar, aonde você tinha que fazer um pouco de tudo. Aham. Se você estava recebendo um container, você tinha que receber, você tinha que checar os documentos, tinha que mandar para o despachante, já tinha que fazer o supply chain, ali, toda a parte de logística do supply chain, caía no colo de uma pessoa, só Aham. duas E no que ela faz máximo, tudo. que ela faz É. tudo. Que Me acaba, fala. que acaba não saindo tudo corretamente Perfeito. como deveria, Isso aí, é né? claro. É claro. Deixa eu te perguntar, Sabrina, como foi o seu processo de admissão nessa empresa? Como é que você começou a trabalhar lá? Como é que chegou nisso aí? Bom, aqui normalmente as pessoas postam os posts de trabalho no LinkedIn, que é o mais comum. Existe também o Indeed, que eu acho que existe no Brasil também. Então, aí eles colocam se existe alguma vaga Aham. nas empresas. Eu soube dessa vaga na Mitsubishi e tinham 2 vagas. Uma para essa minha posição e uma para a posição de mais para desembaraço aduaneiro e logística em si, que é cuidar dos containers e essas coisas. Sim. E eu fiquei na dúvida. Eu falei, o que eu faço? Eu faço procurement ou eu faço a parte de carga, da carga em si, né? Nossa, que bom poder escolher. Pois é, não, eu fiquei na dúvida o que eu mando, apesar de que eu mandei o resumê para os dois, né? Eu mandei, porque aqui você faz assim, você vê uma vaga, você lê o post da vaga, o que eles estão pedindo, aí você ajusta
Currículo, Resumir, né? claro. Porque como eu passei por todas essas fases já do supply chain, eu posso direcionar especificamente para uma vaga, né? Não, aqui não se faz resumir de mais de 2 folhas. Eles não Sim, querem saber. a gente recomenda uma página só e olha lá. Não, mais de 10 anos, você não precisa nem falar o que você fez, ninguém vai ler. Sobre o resumê, tem uma coisa interessante. Você não coloca quantos anos você tem. Você não precisa, se não quiser, nem colocar se você é do sexo feminino e masculino. Porque aqui muitos nomes a pessoa não vai saber. Né? Tem nome chinês, nome indiano, Você não sabe o que você é. não sabe o que é. Então, você não precisa colocar, não coloca a tua idade, eles não perguntam e, para falar bem a verdade, eles não podem perguntar. Não podem perguntar se você é casado ou não, se você tem filho ou não, se pretende ter filho ou não. Isso são coisas que o RH não pode te perguntar quando está fazendo uma entrevista. Olha, que diferença enorme daqui, né? Aqui só falta perguntar a cor da tua calcinha. Pois é. E eles pensam aqui ainda, eu ouvi acho que eu li em algum lugar, que eles estavam pensando em pedir para que não colocasse o endereço. Para você não saber, ele mora numa área que é de tal maneira, ou essa área não é boa, eu não vou querer contratar. Então, se você quiser não colocar, você também não coloca. Normalmente você coloca para saber, ok, é perto da empresa, as pessoas querem que você trabalhe perto da empresa, é mais fácil. Mas se não quiser colocar, você não coloca, eles não podem perguntar. Legal. Então eu mandei o currículo para essa vaga pelo LinkedIn. E eles me contactaram, perguntando se podiam fazer uma entrevista por telefone. Marcando. E no meio de tudo isso tem a Covid, né? Isso foi umas 2 semanas antes. Não, um pouquinho antes. Um mês antes do Covid. Um mês antes do Covid. E aí ela me ligou, conversou comigo e tudo. Perguntou por que eu queria sair da outra empresa. Isso que eles mais perguntam. O que você fez, né? O que você faz no teu trabalho, qual é o teu trabalho, por que você tem interesse de sair, por que você escolheu se aplicar para essa vaga. E esse foi mais ou menos isso que eles perguntam. Para saber se você tem uma certa desenvoltura, se você entende. Claro, para dar uma assistida. É muito comum aqui no Brasil também você fazer uma prévia com o candidato pelo telefone. Ali você já dá uma primeira peneirada para ver se a pessoa está dentro daquilo que a vaga exige. Certo, Então foi isso que aconteceu e aí eu falei porque eu estava viajando logo em seguida, ia passar uma semana, 10 dias fora e tudo. Então eu já falei para ela, olha, eu tô viajando, se por acaso não te responder logo em seguida, é porque eu não vou estar aqui, blá, blá, blá. Cheguei de viagem, no final de semana, na segunda-feira, recebo um e-mail dela, gostaríamos que você viesse aqui fazer uma entrevista pessoalmente na nossa sede e tudo. Isso foi, assim, dias antes do Covid. Não, para falar bem a verdade, foi 15 dias antes do Covid. Então, aí eu fui na entrevista. A entrevista foi no headquarters da empresa. E eu fui entrevistada pelo RH, pela moça do RH, e pela minha futura chefe, pela futura chefe direta. Legal, bacana. A entrevista foi muito parecida com as coisas que ela me perguntou pelo telefone. Só que daí eu estava conversando com a minha
futura chefe, né? Então, explicando para ela o que eu fazia, o que eu não fazia, por que que eu estava querendo sair, e contando um pouco da minha vida. Não tivemos muitos detalhes interessantes, nada de detalhes assim, e ela me explicou um pouco da empresa, do que seria o trabalho. Aham. Também me perguntou o que eu sabia sobre a empresa, coisas básicas. Coisas normais aí, mas já foi uma entrevista mais normal. E aí deu tudo certo. Isso, daí dias depois, assim, uns 2 dias depois, eles me mandaram um e-mail pedindo para que eu fizesse um teste. O teste eram perguntas, eram planilhas de Excel que você tinha que resolver. Ok. Teste prático. Um teste prático. Uns Excel que você tinha que resolver, umas coisas em Access que eles usam. Isso aí, você sabe, Sabrina, até quando a gente teve aí com você, eu Uhum. vi você trabalhando e eu me admirei, né? Porque é muita coisa, não tem muito sistema, né? É muita planilha, né? Muito recurso assim que você tem de Office, mas sistema mesmo não tem, né? Na empresa que eu estava antes, não tinha nada de sistema. O sistema era o sistema do financeiro e olhe lá. que muito basicamente trabalha junto com o sistema de inventório. Como é que fala isso em português? Com estoque, né? Então, trabalha muito, é mais um sistema para o financeiro mesmo, não nada a ver com estoque. Né? Agora, na empresa que eu estou, a gente trabalha com SAP, trabalha com Royal Ford, trabalha com vários sistemas. Mas chega no final, você tem que tirar toda a informação dali, você tem que peneirar a informação. Porque os gerenciais do sistema nunca fornece do jeito que é necessário. Pois é. Deixa eu te perguntar, Sabrina, que o tempo está passando, eu estou cheia de perguntas aqui para te fazer, tá? Vamos lá, pode fazer. A gente falou como é que foi o seu processo de admissão, e aí deu tudo certo. Você chegou a começar, você chegou aí trabalhar da empresa ou você já ficou em casa direto? Não, eu não fui para a empresa. Então, aqui, como funciona? Depois que eu fiz esses testes, eu fui aprovada e tudo. Aqui a gente dá 15 dias de... como é que é? Como se diz no Brasil? De notice. Você dá 15 dias de aviso prévio. Prévio. Você estava saindo da outra empresa. Isso. São 15 dias de aviso prévio? Isso, normalmente são 15 dias. Tá? Você pode não dar nada, isso não é de lei, não é por lei, não tem nada. Você pode chegar lá hoje e falar: olha, não veio mais, pegar suas coisas e ir embora. Isso, pode. Aqui no Brasil são 30 dias e olhe lá, viu? Com muito choro. Aqui você pode simplesmente sair. Se dá 15 dias por cortesia. Sim, então, normalmente, quando você vai começar um trabalho novo, as pessoas já esperam que você vá começar daqui a 15 dias. Que você seja educada. Que é e daí, nesses 15 dias, começou a Covid, você já ficou em casa de vez? Eu fui, peguei meu computador, né, o laptop que eles deixaram lá para mim, já setado, a máquina setada, e vim para casa. E aí está até hoje. Desde o dia, depois do dia 14 de março, do 15 de março. Não, 15 de março. Não, 15 de março eu ainda trabalhei as 2 semanas lá na empresa anterior. Comecei a final de março nesta. Mas, sim, faça as tuas perguntas, Rê. Isso. Vamos lá. Aí, Sabrina, você já explicou para a gente como é que foi esse processo seu de admissão, a pré-entrevista por telefone, depois o testezinho prático de Excel, né? Eu achei até engraçado isso daí, mas é muito bom. Tem muita gente que não faz isso, deveria fazer aqui no Brasil, porque papel aceita tudo, né? Pois é, você pode dizer, né? Você pode dizer que você sabe fazer e tudo. Eu conheço Excel. Aqui todo mundo coloca coloca conhece tudo, mas tem que ver na... E também explicou sobre a remuneração
anual dividida em 52 semanas. Aí eu queria te saber, vamos dizer que a pessoa ganha, então, R$ 1.000 por semana, $1.000 por semana, dólares canadenses. Uhum. O que vem de desconto no salário da pessoa? O que é descontado do salário? Desses $1.000, qual que é o desconto que eles vão dar? Quanto você vai receber no final, entendeu? Olha, normalmente, isso é escalonado, tá? A primeira categoria, se não me engano, é de 15 a 20%. 15%, Siri está falando aqui. A título do 15%. quê? 15% que tem a taxa federal, tem a taxa do estado também, que são separados. E também tem tax, federal tax, EI, CPP e só isso. São 3 taxas. Tá. Então, desses $1.000, você receberia, sei lá, 850. E o resto é descontos governamentais. Isso. Ok. Continua. Desse desconto aí, Sabrina, como é que fica a assistência médica? A assistência médica não tem nada a ver com o trabalho aqui no Canadá. Todo o cidadão canadense e os residentes no Canadá, residente permanente no Canadá, eles têm a saúde free. Do governo. Sim, é do governo. Nada é free, é do governo. Ok. O Estado provê toda a saúde. Nas empresas, eles dão como um bônus, não como um bônus, mas como um benefício, um seguro saúde, que a gente chamaria no Brasil de seguro saúde, mas é insurance, que daí vai cobrir o que não cobre o Estado. Então, o Estado não cobre teu plano dentário, o Estado não cobre os teus óculos. Okay. O Estado cobre sim, se você tiver uma doença no olho, alguma coisa assim, o Estado cobre. Sim. Mas ele não cobre os teus óculos, suas lentes, uma massagem de um quiropata, uma fonoaudióloga, esse tipo de coisa o Estado não cobre. Então, quando eu estive aí no Canadá, desculpa, mas só para te ilustrar, quando nós chegamos lá em Mont-Laurier, na cidade da UTI, nem chegamos direto lá, mas assim, ela teve um negócio nos olhos, por acaso eu lembrei disso, e eu tive que levá-la para o hospital, porque ela passa assim, ela passou pelo médico da pequena cidade dela, depois esse médico encaminhou ela para o médico de uma cidade maior, e esse médico da cidade maior, porque tudo começa no médico da família, né? Isso. Encaminhou ela para o Hospital Geral de Montreal, que era o top. E eu fui levá-la lá. Nós ficamos lá, Sabrina, olha, não passou de 2 horas, eu acho que foi cerca de 1h30. Mas vamos arredondar para 2 horas. Nessas 2 horas, ela fez uns 15 exames, passou 2 vezes pelo médico e já saiu de lá encaminhada, sabe? É assim o tratamento, você tem que voltar aqui todo mês, papapá, ou seja, resolve, sabe? Eu fiquei impressionada. Não tá mais tão bom assim. Não tá mais tão bom assim. Mas o que, graças a Deus, a gente não precisou muito ir ao médico, graças a Deus. Mas o Cid foi, Cid, que é meu marido, para quem não sabe, ele tem problema do pulmão e ele teve uma falta de ar grande e chamaram a ambulância e levaram ele para o hospital, porque ele estava ficando totalmente sem ar. Nós não gastamos um tostão.
Ele É saiu isso de aí. ambulância, É isso chegou aí. no Tanto faz hospital. ser rico, ser pobre, é tudo o mesmo tratamento. Isso é muito legal no Canadá. Todos são no mesmo lugar e você não tem opção de ir em outro. Mesmo que você É isso aí. queira, que você tenha dinheiro para pagar, se você queira, você não pode. Você vai no teu médico É de isso mesmo. família e ele vai te encaminhar. Outra coisa que eu queria te perguntar, Sabrina, é com relação assim, né? A gente aqui, como a gente tem uma herança colonial aqui no Brasil, Uhum. né? Então, a gente ainda tem muito resquício desse negócio colonial, né? É. E, vamos dizer, uma prova desse resquício é assim, é 13º, é férias, é vale transporte, é vale alimentação. O que é Ok. que vocês têm, se é que tem, algum benefício desse tipo das empresas? Refeição, algum combustível, sei lá, alguma coisa assim? Bom, vale refeição, essas coisas não tem. E empresa, bom, nenhum dos 3 lugares que eu trabalhei eu vi isso. Aqui, o normal, quando você entra numa empresa, são 2 semanas de férias remuneradas. Anual remuneradas, Anual, remuneradas. sim, anual remuneradas. São 2 semanas. Tá. E você, no período das suas férias, se eu não me engano, você não recebe 100% do teu Do salário. Tá, salário. É uma porcentagem. Até eu vou pesquisar isso e te digo direitinho. tá. E aqui nós não temos 13º, Tem algum nada. tipo de bônus anual? Numa empresa grande, sim, existe bônus. Na empresa passada também. Tudo depende de como foi o ano. O ano, claro. Se os diretores, se o dono da empresa, que seja, se ele quiser te dar um bônus. Isso não é uma coisa escrita, não é nada que seja lei. Isso Ok. É, porque depende, aqui a depende gente de como tem for. lei até para isso, né? A gente tem a lei, Uhum, a 10.101 ou 100.101, uma coisa assim, que é a lei da original da PLR. uhum, Então, você pode, não premiar o empregado, se uhum, atingiu as metas, tal, você dá pode premiar em dinheiro, enfim, pode fazer aí uns certos ajustes, né? E eu uhum, falo que é um dinheiro barato para a empresa, porque é uhum. a única vez que você pode dar um dinheiro para o empregado sem ter que dar nada para o governo. Então, é Entendi. um programa bom, entendeu? Mas ele também tem lei. Você não pode simplesmente Uhum, chegar para o empregado, olha, toma milão aqui porque você foi bem. Aqui uhum. não pode fazer isso. Olha, aqui não tem lei que regulamente isso. Ah, tem sim, se por acaso o teu empregador te der um valor, ou te der uma viagem, ou te der alguma coisa, você paga o imposto sobre esse valor, Entendi. né? Como Tá. ganho. Você paga o imposto. Na empresa que nós trabalhamos, que eu trabalhei anteriormente, a gente passou das metas e tudo conseguimos lá, nós fomos viajar. Eles pagaram uma viagem para nós todos. E esse valor que eles nos deram, eu me lembro de ter pagado imposto sobre isso, mas eu paguei imposto sobre isso. Legal. Né? Eu queria ver com você, a gente não tem tanto tempo assim, Sabrina, que a gente acabou entrando um pouquinho antes, Sim. mas eu queria que você falasse um pouco como que está o nível de emprego aí no Canadá. Vocês estão tendo desemprego? Vocês estão tendo carência de mão de obra? O Canadá é conhecido por, vamos dizer assim, importar, né? Bastante gente de TI, de odontologia, profissionais específicos para suprir várias brechas que tem aí na execução desses serviços, né? Uhum. Então, e queria saber quais são as profissões. Então, são duas perguntas. Essa é uma, e também queria saber quais as profissões que estão em alta aí. Olha, aqui com o Covid, tem muito desemprego agora. Tem muita gente que perdeu o emprego.
que você acha? Qual é a taxa de desemprego? Você sabe? Porque aqui no Brasil nós estamos falando de 13,5 milhões de pessoas, que eu acho que ainda vai agravar o ano que vem. Vamos ver aqui. Economic Response. Bom, aqui as pessoas também que foram laid off, que eles chamam, foram dispensadas do seu trabalho, eles recebem Uma ajuda do governo. 75% durante um ano como auxílio-desemprego. 75% do valor que eles receberiam. É bom, né? Dá para ficar empregado um ano de boa. Mas aqui, bom, existem algumas, como é que eu vou dizer assim, culturas que acham isso interessante. A francesa, né? Eu morei lá eles falam que eles vivem, falam com todas as letras, que eles vivem, Exatamente. são os bons vivants, vivem às custas do governo e para eles está tudo certo. Pois é, aí a gente pensa, né, isso está certo ou não, né? Aí vai de cada um. Vai de cada um. Tem algumas culturas mesmo que seguem isso e não são do Quebec, estão aqui em Ontário, mas que seguem isso e que seja. Mas eu não tenho aqui como está o desemprego agora. Mas teve muita gente que perdeu o emprego. A parte de restaurantes e bares e academias. Locações também, né? Aluguéis, né? Pessoas que viviam de aluguel de prédios, tudo, das empresas. Isso. Mudou bastante o perfil dos aluguéis e tudo mudou muito. Como é o nome daquilo? Aquele que você aluga o apartamento por dia, assim. Como é que é o nome? Sei, eu sei como é que, eu sei o que é, mas não sei o nome também. Tá, aquele site de aluguel. Se você aluga o escritório e usa. Isso tudo não existe mais. Porque não pode, né? A gente ainda está fechado, a gente está no estágio 2, a gente voltou para o estágio 2 aqui. Então, todos os bares e restaurantes estão fechados, só se atende na parte de fora. E agora, com o inverno, é impossível, né? Então, mas não é Airbnb, você está falando? É do Airbnb? Do Airbnb também. Também, mas o que a gente estava falando aqui é que tem várias pessoas colocando Airbnb, mas na verdade o que a Sabrina está falando são aquelas empresas que alugam o escritório por hora. Também, yes. Né? Por hora, ou alugam prédios comerciais, salas comerciais, esse tipo de coisa. Isso. Shared, eles chamam de shared. Workshare, um treco assim. Alguma coisa assim. Aqui tinha bastante disso. Eles não podem mais, né? E muitas empresas grandes também estão saindo dos seus aluguéis. Estão saindo dos seus aluguéis em downtown. E não pretendem voltar, né, Sabrina? E não pretendem voltar. Ou seja, você corre um grande risco de ter que trabalhar muitos anos na sua casa. Pois é. A água, eu pago a água, eu pago a eletricidade, eu não tenho que me locomover, não tenho. Aluguel está pago, né? Se fosse o caso, a workstation está paga. Então, para eles é muito mais interessante, né? Para o empregador é muito mais interessante. E eles viram que funciona, sabe? Eles exatamente. viram que as pessoas até trabalham mais em casa. Isso foi uma quebra grande que a gente teve de paradigma, sabe, Sabrina? Algumas empresas assim mais familiares estão tendo dificuldade de lidar com isso. Mas a grande maioria não quer mais saber, não, de nada. Deixa em casa, tá ótimo, entendeu? Deu para sentir bem a diferença entre... Porque aqui muitas vezes você podia trabalhar de casa, mas você iria trabalhar de casa caso você tivesse que fazer alguma coisa, você tinha que cuidar, que vinha alguém na tua casa, então você podia dizer para o teu empregador, ok, hoje eu trabalho de casa porque eu tenho tal coisa para fazer. É normal, se fazia isso normalmente, porque tudo
você tem acesso ao servidor e você podia acessar todos os teus dados. Só que você trabalharia de casa mais ou menos, né? Você ia fazer outras coisas e ia estar ali olhando o e-mail e tudo. Coworking, é isso aí, coworking. Coworking, isso mesmo. Agora não, agora com o Covid não. Você levanta, pega seu café, senta e você vai trabalhar. Você não sai daqui para fazer o almoço, para pôr roupa para lavar. Nada eles têm como, eles têm como mensurar essa produtividade? Bom, aqui a gente tem nessa empresa que eu estou agora, a gente tem os KPIs que a gente tem que seguir, né? Então, eu tenho que ter... eu tenho metas para seguir. Se eu bater as minhas metas, tá tudo na paz. Eu posso trabalhar a hora que for. Posso trabalhar em qualquer hora. Posso trabalhar o final de semana e não trabalhar na segunda e na terça se eu não tiver nenhuma reunião. Perfeito. Né? Então, legal, Sabrina. Agora me fala um pouco das profissões que estão em alta. Olha, aqui é o que tem bastante demanda. O que tem bastante demanda aqui é a parte de IT ainda tem. A área de mesmo informática. que muito seja feito agora na Índia, muito agora na Rússia. Eles mandam os projetos para eles fazerem lá. Mas ainda tem bastante mercado. E também a parte de saúde tem bastante mercado. Parte de saúde é pessoas que cuidam de idosos, os cuidadores. Tem bastante, porque tem muita casa de idosos aqui. E eles realmente cuidam dos idosos. Então, isso tem bastante demanda aqui. Isso sempre precisam... A maioria são filipinas que fazem esse trabalho. Tem bastante brasileiras também, mas é um curso. Você tem que fazer quase 2 anos. É como se fosse uma faculdade. Assim. Sim. São 2 anos de curso. Você tem todo um preparo para você poder exercer essa profissão. E reciclagem, a cada 2 anos tem que fazer reciclagem. Então, é bem formal essa profissão, não é só ser cuidador, né? Eu me lembrei agora do marido da Uti, era o seu Otto, e ela tinha o Vasco também, que era um enteado dela, filho do Otto, e eu fui no hospital visitar, na época era o Vasco. E era um edifício, né? E embaixo ficava restaurante, bar, cabeleireiro, esse tipo de coisa. E aí o primeiro andar era das pessoas autônomas, as pessoas que tinham movimentos, tudo normal. E conforme subia o andar, você chegava no último andar, que eram aquelas pessoas que já não tinham nenhum tipo de locomoção, ou às vezes já estavam dementes. Eu lembro que naquela época o elevador já tinha assim, senha, porque para a pessoa não sair, né? E era muito interessante, porque às vezes lá no último andar você tinha um avô, lá no andar médio você tinha o pai, e às vezes tinha até o filho, tinham às vezes 3 gerações nesses prédios, né? Porque as pessoas vivem bastante, né? No Canadá tem eu não sei dizer, mas eu sei assim, que as pessoas morrem com muita idade. Né? Aqui existem muitas casas, eles não chamam casa de repouso, né? Mas são prédios e cada... Pode ser até a família, né? Pode ser os dois, o marido e a esposa. Eles têm um apartamentinho pequenininho, quarto sala, né? Com a foto na parede e tem muito equipamento. Eu lembro que praticamente os cuidadores, muito pouco eles botavam a mão, porque tudo tinha máquina. Era uma máquina para dar banho, era máquina para pôr na cama, tinha máquina para tudo. Então, mas nesses apartamentos, nessas casas de idosos, assim, são apartamentos de idosos, eles vivem lá, muitos deles não tem problema algum, mas eles vão ter
a comida pode ser feita ali embaixo um restaurantezinho, eles vão ter um médico que vai estar sempre ali, sempre vai ter alguém de olho, né? A Não tá UTI, por sozinho. exemplo, a UTI, por exemplo, tem umas 2 vezes por semana esses serviços sociais, né? Uhum. Levam comida para ela, de graça. Ou, às vezes, não é de graça, mas é muito pouquinho que você paga, sabe? Uhum. São serviços sociais bem desenvolvidos, né? Existe também um serviço de ônibus só para as pessoas que têm problemas de locomoção. Aham. Então, são umas vans, assim, para cadeirante e tudo, mas é do governo. Então, A gente você tem aqui também. pode Só não ir. funciona igual do Canadá, mas a gente tem também. Não, mas que bom que já tem, né? Que ótimo que Tem. tem. Eu acho que de alguma forma já é uma evolução, já ajuda alguma coisa, né? Claro, claro. Sempre um passo para frente sempre é bom, né? Então, mas o trabalho aqui é bem. As pessoas trabalham muito aqui. Os que trabalham, Os que trabalham, né? trabalham muito aqui. Eu não sei se a gente que tenta sempre se superar, né? E fazer o melhor possível, assim, eu não sei se isso mas com todos que eu converso, com todos os brasileiros que eu converso aqui, eles também falam, nossa, a gente trabalha muito mais aqui do que a gente trabalhava no Brasil. Não sei Porque por no quê. Brasil é assim, né? A produtividade no Brasil, Sabrina, é uma coisa assim absurda, né? A gente perde 40% de produtividade por transporte público, por não ter porto, pela dificuldade, às vezes, de comunicação, aí entra na empresa, né? Aí tem o cafezinho, tem o não sei o quê. Então, o brasileiro ele perde 40% de produtividade, tanto por infraestrutura, como pela rotina da empresa, entendeu? Todo mundo vai levando numa boa. E bater papinho aqui né? Ninguém senta e realmente fica aquelas 8 horas ali, né? Porque rende muito 8 horas de trabalho. Rende Rende, muito. Rende rende muito. Você consegue fazer muito. Mas aqui no Brasil você não consegue. As 8 horas de trabalho do brasileiro significam 5 horas, talvez. Perde olha. muito a produtividade. Eu sei que a gente trabalha bastante e normalmente os brasileiros que a gente convive aqui são os brasileiros que vieram para cá com o mesmo espírito que a gente, com a mesma vontade que a gente, que já tem mais ou menos o mesmo entendimento das coisas que a gente, como a gente decidiu vir para cá, sabe? Então você quer fazer direito, você quer melhorar. Quando a gente chega aqui, a maioria dos brasileiros, não todos, porque muitos vieram com trabalho já, vieram por uma empresa, né? Mas os que não, os que decidiram vir, quando chegam aqui, eles começam do zero. Então você já não tem, você tem as coisas que você aprendeu, né? A tua faculdade, a tua formação, mas você não conhece ninguém, Aham. você não tem nenhuma referência, você não tem nada. Então você começa realmente do zero. Ó, Você tem tem, que construir todo o teu caminho de novo, tem né? duas perguntinhas aqui, tá? Primeiro, estão comentando que aqui também no Brasil tem gente séria que trabalha bastante, e é verdade, tem sim. Eu estou falando do dado estatístico genérico. Tem gente que quer saber como é a aposentadoria aí, e eu perdi a outra pergunta, passou lá para cima. Vamos ver. Aposentadoria aí, como é que é, Sabrina? Aposentadoria, eu sei que existe aposentadoria aqui, não é muito alta. Ela também vai de quantos anos você trabalhou, se não me engano, 60 anos, 60 ou 65 você pode. Se 65 anos de idade, você pode pedir aposentadoria. Mas aí você precisa ter trabalhado Não, no mínimo. você não precisa. Eu acho que não tem mínimo aqui. Não?
Não tem mínimo. Você fez 65 anos, você perde a sua aposentadoria. E daí, provavelmente, eles vão fazer lá uma série de cálculos para ver quanto vale a sua aposentadoria. Isso. Eu realmente, a aposentadoria, se me desculpe, mas isso eu não sei. Ah, é. Eu sei Qual que, conselho... que são 65 anos. A pergunta, a pessoa retornou de novo, Gi Matos. Qual o conselho para quem quer tentar a vida aí? Que conselho você daria para quem quer ir para o Canadá? Olha, eu gosto do Canadá, eu gostei de vir para cá. Você tem que pesquisar muito antes de vir. Então, existem os sites do governo canadense, eles explicam tudo direitinho, como você pode vir. Muitas vezes o pessoal vem fazendo um curso, e daí fica aqui, arranja um trabalho, porque você pode trabalhar enquanto está estudando aqui, é legal. Então, muitas pessoas vêm com a mulher, ou a esposa faz um curso, trabalha meio período e o parceiro pode trabalhar às 8 horas ou full time aqui. Mas o que eu acho é pesquise muito antes de vir. Existem maneiras de vir, pesquise e venha legal. Isso é uma dificuldade, e também falando inglês, né? Com certeza. Assim, a língua... É básico. A língua é o primeiro. Porque senão... Apesar de que aqui é muito mais fácil e você é muito mais bem recebido do que nos Estados Unidos. Sem dúvida. Se você fala o inglês mais ou menos, as pessoas tentam te entender. Os Estados Unidos já te dão uma banana. É porque aqui tem muito imigrante. A imigração aqui é enorme, então só que você também, para falar inglês aqui, você tem que estar com o ouvido já meio afiado, porque os sotaques aqui são vem do mundo inteiro. Certos do planeta. Né? Eu trabalhei quando eu morei lá naquela década de 80 aí no Canadá, eu trabalhei na Embaixada da França em Ottawa. Uhum. Mas não foi uma experiência muito canadense, porque era mais francês o negócio lá, né? Era a Embaixada Francesa. E assim, realmente, foi uma experiência única, né? A gente vê que a diferença é gritante, né? Porque você passa por uma fase de ambientação que não é curta, de você se ambientar, né? E tentar estudar. Eu estudei um pouco numa High School of Commerce, e você tem uma dificuldade imensa de fazer amigos, e não é como aqui no Brasil. Então, assim, é muito duro. Para quem pensa que tudo são rosas, não são, não. A gente fala assim, mas ganha muito bem. Ganha, mas gasta muito bem também, porque as pessoas esquecem que você gasta em dólar também, né? Então, não adianta você ganhar 10 mil e gastar os 10 para se manter, né? Não sobra. Não, aqui tudo as coisas são caras, ainda mais nas cidades grandes, né? Nos grandes centros, que é Toronto, Vancouver e Montreal. Tudo é caro, os aluguéis são caros, viver aqui não é barato. Pegar um ônibus aí, pegar um trem aí, é caríssimo. Né? Você tem, assim, algum subsídio do governo, imagino, para quem trabalha, para ter um passe, né? Especial, que você compra com desconto, né? Você tem o passe do ônibus, né? Para quem usa o ônibus, o trem ou o metrô. Mas eu não sei nenhum. Isso pode ser um benefício da empresa que dá. Entendi. Pode ser. Eu não sei nenhum benefício do governo tem para estudante, isso sim, mas para trabalhador não. Da empresa, não. Porque eu lembro que na sua casa você mora lá em Mississauga, né? Isso. E a gente tomou o trem para ir para Toronto, para o centro. E nossa, eu falei, nossa, Lisa, que caro, tiver que tomar esse trem aqui todo dia. Não é quebra, porque era caro, não era uma coisa baratinha. Acho que $15, uma coisa assim. Uma coisa assim, né? É isso mesmo. E o pessoal precisa, né? E pega o trem. É claro. As distâncias são muito grandes no Canadá, tudo é muito longe, né?
Tudo é muito E, longe. não tem como, assim, não tem como ir a pé. É muito longe, muito É. longe. Então, mas é muito bom. Se você, quem quiser, quem tiver interesse assim, de vir e for olhar mais para as províncias do Atlântico, eu sei que eles estão precisando de gente, eles sempre colocam coisas que têm mais benefícios, são mais fáceis para aceitar os imigrantes. Mas daí depende do que a pessoa faz, qual é a profissão dela, qual o que é que ela pretende fazer lá, né? Aham. Então, Geralmente tem que ser uma profissão que seja requisitada, como você exceto, falou, de cuidadores, da área de TI, né? Eu imagino que são duas grandes, e da área de saúde, né? No geral, é, dentista. mas o problema é o de dentista, médico, é que para você regulamentar A equivalência. a equivalência é muito difícil, está muito difícil agora, sabe? Para médico é muito difícil porque os médicos são todos do governo, né? Aham. Então, eles têm um certo número e aquilo que eles querem, eles E não acabou. deixam ter mais. Que Você bom. pode fazer pesquisa para quem é da área e quem gostaria de vir, quer fazer pesquisa. Aí sim, aí é diferente, mas para ser médico mesmo, para ser médico de família ou ser cirurgião, alguma coisa assim, é mais complicado. Então, Aham. os dentistas também, a maioria dos dentistas brasileiros aqui, são poucos os que têm, que refizeram a faculdade ou que tiveram equivalência, mas eles dão aula nas faculdades. Estão perguntando aqui se tem carência de veterinário e se tem carência de psicólogo. Veterinário, sabe que veterinário, eu estava escutando que sim, que era uma das profissões que eles estavam pedindo agora. Isso vale a pena dar uma olhada, que isso muda também. Até no site deles existe um programinha que você entra e você pode ver tua pontuação para ver Aham. se você pode ser aceito ou não. E depende do teu trabalho, você tem uma pontuação maior ou menor, mas isso muda. Tem horas que eles estão precisando de um, eles deixam Sim, aquele com uma pontuação até preencher maior ou aquela não. cota. É. Uhum. Muito bom, Sabrina. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. O Júnior perguntou sobre casa de repouso, mas nós já falamos. É, aqui, da minha listinha, a Já gente falou tudo. falamos, tudo não, mas uma boa parte a gente já matou aqui, né? E não Eu sei se fiz. o pessoal tem mais alguma pergunta, que quer saber mais alguma coisa. Vamos ver. E é isso aí. Eu fico te devendo algumas coisinhas que eu ainda vou pesquisar para contar para você. Aí Não, você Sabrina, conta sabe o para que a todo gente mundo. faz? Vamos talvez aí mais para o final do mês, ou Uhum, no começo de dezembro, uhum. vamos marcar uma outra live dessa. Eu achei Tá. o assunto bastante interessante, o pessoal tá até perguntando e tem gente entrando ainda, né? Uhum. E o pessoal gostou bastante das informações, de repente a gente pode marcar uma outra live e falar um pouco mais disso. Tá ótimo. Eu acho que o pessoal se alguém tiver quiser alguma outra informação ou tiver alguma ideia dos temas ou de alguma coisa que queiram saber daqui, se eles escreverem para você, ia ser legal. A gente pode Né? abordar o que as pessoas têm interesse, né? Eu só vou dar uma resumida para o Júnior. O Júnior, ele é de São Paulo e ele tem várias casas de repouso lá. Uhum, E ele estava perguntando como eram as casas de repouso aí no Canadá. Então, uhum, só para dar um briefing para ele, um resumão para ele, na verdade, não existem essas casas particulares no Canadá. São todas providenciadas pelo governo uhum. e tem os cuidadores e muito bem equipadas. Me complemente aí, por favor, Sabrina. O que eu vi, eu tenho uma amiga que trabalha com isso. Ah, existem muitas que são realmente são apartamentos pequenininhos, como um dormitório, uma sala e cozinha, assim, mas que tem todo o apoio
de médicos, de cuidadores, já tem onde Toda uma segurar estrutura. estrutura para pessoas de mais idade. Então, Isso. existem vários níveis, né? Para pessoas que só querem estar numa casa de repouso, que nem parece casa de repouso, parece que você está no teu apartamento, mas que você tem um respaldo, que você tem mais segurança, né? Caso precise, né? E depois as outras, sim, que daí são só apartamentos pequenos, a pessoa realmente não tem condições de se cuidar, de andar e de nada, e tem os cuidadores que vão uma ou duas vezes, mas tudo isso tem do governo e os cuidadores também têm particulares. Sim, mas aí o cuidador particular é o que você contrata. Isso. Particularmente para você, né? Isso, existem os cuidadores particulares que se a sua mãe está sozinha, você não pode ir lá ajudar, você não pode. Uhum. Você contrata um cuidador que vai ver, vai cuidar da pessoa, realmente, vai ver se a pessoa tomou banho, vai ajudar na roupa, vai ajudar com tudo. Vai cuidar. Vai cuidar realmente da pessoa, né? Porque aqui muita gente não mora na mesma cidade, né? Então, mas mesmo esses cuidadores assim, que vão só realmente para cuidar, para ver se está tudo bem ali, eles têm que ter um treinamento específico. Sem dúvida. Sabrina, muito bom falar com você. Nós vamos ter que repetir essa live um pouquinho mais para frente. Vamos sim. E sempre, o Canadá é sempre muito bom, né? É um país que mora no meu coração, eu adoro o Canadá. Estou morrendo de saudade de ir para ver você, ver a Uti, ver aí todas minhas primas, a família toda. E agradeço demais você ter feito essa live com a gente, o pessoal gostou bastante. E vamos ter que repetir a dose. Vamos sim, quando você quiser e tiver se eu puder ajudar com alguma informação, eu estou no Insta aí. O pessoal pode me achar no Instagram. Legal, Sabrina. Obrigada. Obrigada para todo mundo aí que participou. Obrigada. E a gente conta com vocês. A gente vai ter agora a semana até domingo. Nós vamos estar com lives. E todos que vão participar das lives, amanhã é a Danusa, a psicóloga. Nós vamos discutir sobre os efeitos psicológicos da avaliação de desempenho, Sabrina. Olha só que ótimo. Nós já conversamos, inclusive, sobre isso. Vai ser muito bacana também. Então, a gente tem, assim, vários profissionais muito qualificados aí. No sábado, a gente vai ter uma prima minha, a Marta, com o marido dela, a Marli Werendal, é médica da saúde pública. E o marido dela, o PC Bernardes, ele é daquela agência África. E ele vai estar no sábado. Também a gente vai estar discutindo aí sobre como é que estão as empresas no pós-pandemia, né? Porque a coisa mudou, quebrou vários paradigmas, né? Então a gente vai estar aí essa semana só com fera, que nem você, Sabrina. Obrigada, viu? Imagina, foi um prazer falar com você, Rê. E eu te vejo amanhã. A gente se vê. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada aí pela participação de vocês.